Boa tarde, galera, tudo bem? Bem-vindos a um programa mais de conversa sobre cinema. Hoje a gente está fazendo nossa live semanal. Hoje, por causa disso, a gente não vai ter a nossa live que normalmente acontece, que a gente está fazendo a cobertura do festival We Are One. Então, a gente vai fazer nossa live normal e amanhã a gente volta. Então, hoje a gente vai falar sobre a sociedade hiperconectada e o racismo. Aí, a gente aqui do programa Conversa sobre Cinema, a gente acredita não faz nada e tão culpado quanto a pessoa que faz alguma coisa. Então, aqui a gente fala sobre cinema, óbvio. Então, a gente vai falar sobre cinema e como o cinema combate o racismo, sobretudo. E aí, Jonatas, beleza? Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Então, toda essa conversa vai começar porque Estados Unidos aconteceu um assassinato, né? A polícia matou um jovem negro chamado George Floyd, no estado que ele foi, o policial usou a manobra que a polícia usa, mas ele exagerou na dose dessa manobra e acabou matando a pessoa. Isso gerou uma séria proteção nos Estados Unidos, né? E a gente vai falar justamente hoje sobre o racismo, mas primeiro a gente vai falar sobre a sociedade hiperconectada. Por quê? Porque hoje em dia, com toda a questão do celular, toda a questão da tecnologia, permitiu que algumas pessoas conseguissem transmitir o ódio, o hate, né, de uma forma mais anônima, de certa forma, né, porque a pessoa pode falar o que ela quiser, porque por ser um meio digital, não, teoricamente não vai ser punida, ela pode falar e está protegida por uma tela, vamos dizer assim, né. Então, a gente vai começar nosso bate-papo falando sobre a sociedade interconectada, hiperconectada, né? É exatamente isso, né? Ainda mais em uma época onde o coronavírus tipo, isolou as pessoas em casa, né? Então, as pessoas estão mais presentes na internet, mais presentes em protestos virtuais, em manifestações virtuais. Exatamente. E, bom, o que acontece? A gente está começando também falando sobre a, a sociedade hiperconectada por causa de um motivo bem simples, que foi o retorno da Anonymous. Anonymous, para quem não conhece, na verdade, é que a definição de Anonymous é como se fosse grupos de pessoas que se unem contra uma causa comum, grupos de hackers que se juntam contra uma causa comum. E Anonymous votou justamente por causa das revoltas, porque eles queriam, porque eles são um grupo que tem como prioridade combater uma nova ordem mundial, como eles chamam, né? E eles começaram a falar sobre essa questão da brutalidade policial e lançando algumas coisas também no ar em relação à pedofilia nos altos escalões do governo. Também teve algumas coisas que eles falaram, porque a gente não tem muita noção desses assuntos, né? Porque não chega muito para a gente, mas lá estava tendo um combate muito forte à pedofilia nos altos escalões do governo, inclusive envolvendo o próprio Donald Trump, envolvendo o ministro de Trabalho do Donald Trump e outras pessoas como o ex-presidente Bill Clinton, como o próprio príncipe da Inglaterra, um dos filhos da rainha também, e outras coisas. Mas a gente vai começar falando sobre um pouco a sociedade hiperconectada. Por quê? Alguns anos atrás foi lançado um filme que pouca gente assistiu, que o nome do filme foi Snowden, que foi dirigido pelo diretor Oliver Stone. E Snowden conta a história verídica de um jovem de 25 anos, bom, na época tinha 25 anos, chamado Edward Snowden. E esse Interpretado, jovem, ele, como é? interpretado por, qual é o nome do ator? Ele é interpretado pelo, não, é aquele ator que faz do Robin na trilogia do Batman. Joseph Deixa eu Gordon. buscar. Então, Joseph esse aí mesmo. Gordon. Esse mesmo. Não tinha, aí, ele Ele basicamente conta a história desse jovem, que é uma pessoa verídica, que ele trabalhava nas escalas de inteligência mais altas da CIA. Era um cara muito inteligente e chegou a ser um dos maiores, é, tipo, um dos principais assessores da CIA, né? Da NSA, na verdade, da CIA, não da NSA, que é o órgão de inteligência do governo americano, meio que por fora do governo. Então, ele descobriu que os Estados Unidos tinha acesso a tudo, a tudo, a tudo, tudo. Ou seja, eles têm acesso às nossas conversas, têm acesso à nossa câmera, têm acesso à nossa localização em tempo real, têm acesso totalmente e absoluto a tudo. E você pensa, é só a população americana? Não, do mundo todo. Eles estão espionando o mundo todo e o pior, por que isso aconteceu?
porque a gente permite, porque se a gente pensar, antigamente, você ter uma escuta em casa, uma câmera te vigiando, é uma coisa meio de louco, né? Mas a gente agora, pelo celular, cada vez que a gente coloca um aplicativo, WhatsApp, Facebook, aparece aquela mensagem, você deseja permitir, usa o microfone, você clica permitir, você está autorizando as órgãos de inteligência a te vigiarem. Você está autorizando. Simplesmente pelo fato de você clicar no botão autorizar. Então virou, como o George Orwell falou, 1984. Virou uma coisa que é vigilância total 24 horas por dia. E esse Snowden, ele foi a pessoa que falou para o público isso. Só que o público não conseguiu assumir, não vai ser tipo assim, o público ainda não está preparado para escutar esse tipo de mensagem. Então meio que passou batido, ninguém deu voz para ele. É tanto que o Snowden foi uma pessoa que meio que teve que se exiliar, vive na Rússia, na Sibéria, aislado do mundo, ninguém sabe onde ele está. E realmente, tipo, esse filme, ele, por exemplo, falava algumas coisas que, por exemplo, Snowden explicava que, no filme Snowden explicava por que Estados Unidos tinha interesse no Brasil, por causa do pré-sal, que eles tinham interesse que tinha um presidente, um governante que fosse mais ligado aos Estados Unidos. O que aconteceu, né, Jair Bolsonaro, querendo ou não, é um presidente que tem muito ligado à política americana, tanto que eu não acompanho muitas notícias, mas uma das coisas que mais me impactou nessas notícias foi uma vez que eu estava vendo eles nos protestos de domingo, e do lado do Palácio Planalto não tinha uma bandeira do Brasil. Ele tá, um dos assessores dele, uma assessora, não me lembro o que era, estava com uma bandeira de Israel, uma bandeira dos Estados Unidos e em cima uma bandeira do Brasil. Ou seja, já você já entende que realmente ele também meio que busca essa politicagem internacional. Então você vê que realmente existem sim esse tipo de controles, né? Essas mensagens que a gente pensa que não tem controle, mas tem, tipo teoria da conspiração que acabam se tornando realidade, né? Então, basicamente, isso era a hiperconectividade. E o que acontece nessa da hiperconectividade com pessoas como, não só com Bolsonaro, mas com muitos outros, permitem que as pessoas possam se camuflar e possam falar o que eles quiserem pela internet por causa desse anonimato que dá a tela, que dá encoraja. Então, isso cria que, às vezes, movimentos como ou movimentos homófobos, ou movimentos racistas, fiquem cada vez mais fortes. E então, o que aconteceu nos Estados Unidos se potencializou isso muito por causa da morte desse pai de família, George Floyd, como eu falei anteriormente, que ele simplesmente foi suspeito de pagar, de ter pagado com um cartão supostamente roubado. Que até agora é supostamente, não sabe se foi roubado, efetivamente, era uma suspeita, e o cara morreu por causa disso. E Estados Unidos sofre muito por causa do racismo. É tanto que Estados Unidos é o único país que em todos os documentos você precisa declarar a tua raça. Tipo, se você falar, tem estados que a carteira de identidade fala a tua raça. Então, realmente, nos Estados Unidos a questão racial é uma coisa muito forte, ainda muito presente. Tristemente, ainda no dia de hoje, ainda se vê essa questão das raças de diferença, mesmo que biologicamente não existe. Então, agora a gente vai começar nosso bate-papo sobre filmes que falam sobre o racismo. Eu quero que Jonatas comece esse bate-papo, porque já de toda essa introdução já falei bastante sobre esse assunto. Agora que o Jonatas fale. Eu quero começar falando, não é de um filme. Na verdade, o filme que eu vou citar primeiramente é um filme de 1939, muito conhecido, que é O Vento Levou. Se a gente reparar bem, os filmes do começo do século XX, no começo até a metade ali, a maioria dos papéis de negros eram papéis onde ou eram escravos, né, ou eram empregados, ou motoristas e tal. Tipo, não tinha um personagem realmente assim. Eu acho que a introdução de personagens mais importantes já começou ali na década de 60, com Sidney Poitier fazendo alguns personagens principais, né? Foi até a década que ele ganhou o Oscar ali. Agora, em 1940, né? Já um ano depois do lançamento do que levou, aconteceu para mim uma das cenas mais lamentáveis e assim mais importantes da história do cinema, que foi o Oscar, né? Onde qual é o nome dela aqui? Hattie McConnell. A Rachel, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme E o Vento Levou. Para quem não sabe, ela é uma atriz negra, certo?
uma atriz negra, uma atriz obesa, uma atriz lésbica. Mas, como a gente está falando na parte, mas o preconceito maior realmente estava com os negros. E ela, nesse ano, ganhando o Oscar, ela foi proibida de entrar no prédio do Oscar, porque a política do prédio não permitia a entrada de negros. Ela poderia ser famosa como fosse, mas ela não entrou. Ou seja, ela ficou na frente do prédio, aguardando ser a premiação. Quando ela ganhou, entraram com ela, ela recebeu o prêmio e ficou lá nos fundos, na mesa de trás. E quando ganhou o prêmio de melhor filme, ela nem saiu na foto. Ou seja, cara, é um absurdo. E depois disso, simplesmente, os estúdios, ela foi afastada, né, por causa disso, porque gerou o maior conflito e tudo mais pela parte da imprensa. Eu acho que a imprensa é um dos maiores aliados em tudo que a sociedade vive, porque se não fosse a imprensa, eu acho que muita gente não teria voz hoje. E então ela foi afastada e ela acabou, tipo, Esquecido. falindo, né, sem papel importante, e acabou morrendo pobre aos 50 anos. E o último pedido dela foi: eu quero ser enterrada num cemitério. O nome do cemitério era Hollywood alguma coisa. Mas o cemitério também não permitia negros. Ela acabou sendo enterrada na vala comum em um cemitério qualquer. E aí a história de Hattie McConnell, uma atriz que ganhou, a primeira atriz negra a ganhar o Oscar, mas que teve uma história assim, lamentável. Sim, eu acho um absurdo uma história dessa, assim. Né? Um filme, a gente assiste assim, O Vento Levou, ela faz o papel da mamãe, que é a responsável por tentar orientar a personagem principal da Scarlett. Aí, eu acho que isso é muito importante para a gente entender realmente como Hollywood se posiciona quanto ao racismo. A gente vê que isso está presente desde sempre, desde o começo. E, tipo, muitos filmes realmente tiveram essa repercussão. E, para começar, acho que um filme assim, bora pegar um filme assim que fala sobre racismo. Antes de Que eu acho nada, já que você começou a falar sobre isso, só queria fazer um comentário. que É o primeiro filme, um dos filmes mais importantes da história do cinema. É um filme chamado O Nascimento de uma Nação. Que esse 1915. filme, que inclusive fizeram um remake recente, fizeram um remake em 2016, 2017. Esse filme é um filme que mostra os negros como inferiores. Foi um dos filmes mais importantes da história do cinema, para você entender. Foi um dos primeiros filmes principais de Hollywood. Filme com Esse filme narrativa, né? é um filme narrativo, que já começou a questão dos planos, porque antes era só um plano aberto, começou a questão dos Exatamente. planos mais Aí fechados e tal. E ele foi o primeiro filme que mostra um pouco a estética como ela é hoje, do cinema. sim. E esse filme considerava o Ku Klux Klan como uma coisa positiva e que os negros eram uma doença a ser eliminada dos Estados Unidos. Basicamente isso. Então já por aí você vê como era o pensamento dos primeiros fundadores dos estúdios de Hollywood. Como que eles pensavam, os produtores dos estúdios. E isso, querendo ou não, é uma base que permeia até hoje a sociedade americana e os estúdios cinematográficos dos filmes. E só queria deixar isso claro que desde o começo, já bem no começo do cinema, já existia esse racismo dentro da estrutura das produções, né, das produtoras, né? Então, Verdade. bora lá. Você vai falar o primeiro filme, fala aí. O primeiro filme que eu queria citar sobre negros, né? É o filme Perdidos na Noite, Sidney Poitier. Não sei se você já assistiu, né? A história Eu policial. assisti, mas faz muito tempo já. Nem... História policial Sim, eu negro, sei que é um policial negro. Eu ele, lembro de, eu lembro só ele disso. ganha um caso e ele tipo é o chefe de uma equipe e as pessoas tipo não conseguem trabalhar com ele, tem aquele preconceito de, pô, um negro tá liderando a gente, pô, um negro tá nos dando ordem. E o cara, tipo, trabalhando nessa onda de mostrar o lado profissional dele, que é mais importante que a cor, que acaba convencendo alguns que não importa a cor, não importa, o cara é profissional, o cara tá ali para
Pra mim, o mais importante desse filme é o fato de Sidney Poitier ter ganhado o Oscar, tipo, o Oscar do melhor ator, que é um dos Oscars mais importantes, né? Faturou lá o Oscar do travou Sim, aqui. sim. Então, realmente. E Sim, pô, tá continua, mudo, tu. continua. Tá mudo. Mudo? Mudo? Tá mudo. Alô? Alô? Tá mudo. Alô, tá me ouvindo? Tá Tá me mudo. ouvindo? Como assim, cara? Alô? Não, tá mudo. Agora? Não? Não, tá sem som aí. Tá sem som. Tô entrando aqui, tu tá sem som. Alô, alô, alô? Sem Saiu? som. Bom, vai falando, vai falando, vai falando. Tá falando? Pronto. É, outros filmes, tipo, sempre temos, assim, filmes, assim, com uma referência grande. Agora, é aquela coisa, né? Os atores negros sempre ganharam espaço, realmente, em papéis que vieram para servir, não papéis principais. Eu acho que demorou muito para Hollywood realmente dar espaço para os negros serem principais, induzir, levarem uma história nas costas. Tipo, os filmes mais lembrados, se a gente for pegar, são filmes de escravos, né? Os atores negros, tipo assim, os atores, as atrizes mesmo. A primeira atriz negra a ganhar o Oscar foi a Halle Não sei. Berry, né? Voltou? Por... Voltou? Não, Não. Não sei o que tá acontecendo. não, nada ainda. Nada ainda. Vai tentar aí. Vou até Vamos olhar ver por se aqui, conseguimos peraí. voltar. É porque eu não sei o que tá acontecendo. Oi, 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 oi. Alô, Ainda alô? não. Vai, Não? vai. A gente vê isso depois. Fala aí. Fala Aqui, aí. aqui Jéssica tá, aqui Jéssica tá falando, tá saindo o som. O meu. Voltou. 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 Beleza. Escutei agora. Sim, tô ouvindo, tô me ouvindo. Tá saindo? Tá saindo. Tá saindo. O som caiu 1 minuto, mas a gente já voltou. Continua, Jonatas, Deixa eu. continua. Eu vou sair e voltar. Peraí. Deixa eu sair e voltar. Aí tu. Me botar de volta. Tá, tranquilo. Então, a gente tá falando sobre o racismo no cinema. A gente já está gostando com a lista de alguns filmes falando sobre a questão do racismo. E, assim, eu queria destacar, sobretudo, porque Estados Unidos tem que entender um pouco a história americana para entender o racismo que está acontecendo, como aconteceu, né? Por causa da Guerra de Sucessão. É um país que era extremamente escravista e, sobretudo, uma coisa muito importante para se lembrar. Eita, não sei o que está acontecendo. Meu celular travou aqui. Alô? Caramba. Condições que. Alô? Voltou? Jonatas? Jonatas? Cara, não. Tipo, não sei o que aconteceu, meu celular começou a travar, dá uns dois, esse celular tá com problema já, cara. Enfim, vamos lá. Eu tava falando que nos Estados Unidos a gente precisa entender que teve uma guerra de sucessão que foi montado um dos motivos por causa da independência dos escravos, não sou escravista. E que acontece? Os Estados Unidos, quando os escravos foram liberados, eles pensaram, muita gente pensava assim, tipo, agora um negro vai tirar meu trabalho, vai tirar meu sustento, vai tirar minha família. Então isso começou a criar um racismo em relação ao trabalho. Aqui começou o racismo mais forte nos Estados Unidos. Já antes, pela questão dos escravos, que já pela própria visão da Igreja Católica via como os escravos como uma raça inferior,
só pela questão da pele, porque eles achavam, tipo assim, se eles são negros, estão mais queimados, então não estão mais perto do inferno, então não tem espírito, então por isso são negros. Então, tipo, por aí já começa o racismo, e até por isso que a gente vê muito nesses filmes, né, você estava falando, que muitas vezes o negro era colocado sempre como escravo. Porque sempre para a sociedade americana o negro não passa pessoa que não tem espírito, vamos dizer, tipo assim, né? Uma pessoa que não vale, o mesmo que uma pessoa branca, né? Vamos dizer, tipo assim. Então, continua, Jonatas, com o que você estava falando antes. Importante é falar que não existiu escravos, né? Existiam pessoas negras Sim, escravizadas. escravizadas. Então, a gente falou Calor da Noite, aquela lista de filmes que a gente separou ontem são filmes mais recentes, né? É. Eu Então, ia falar eu queria do filme destacar, já que você do falou dos Copa anos 50. Americana, né? Sim. Já que você começou a falar sobre as histórias dos anos 50 e tal, eu já queria destacar um filme recente, mas que fala sobre um pouco sobre essa época, que é um filme chamado Selma. Para quem não assistiu Selma. esse filme, para mim, um dos melhores filmes da história recente do cinema, um dos melhores filmes. É, Um dos personagens emblemáticos dessa luta, né? Que é o Martin essa Luther King. Martin Luther King, que conta a história de uma marcha que teve de Selma até a capital Washington para lutar a favor dos direitos, porque os negros não tinham direito a votar. Tipo, tipo só para a questão da. Mesmo que eles tivessem direito a votar, teoricamente, na prática eles não votavam. Porque quando eles chegavam para se cadastrar para poder votar, não conseguiam. Então, sempre que se elegia eram os brancos segregadores. Então, em 1965, Martin Luther King iniciou essa luta. E esse filme é inclusive considerado por alguns o melhor filme histórico da história dos Estados Unidos recente. Eu já vi gente falando tipo, que esse filme mostra exatamente como que era a cultura americana no momento, em relação ao racismo, às relações sociais, tudo. Então, que inclusive é um filme dirigido por uma mulher, que é uma mulher que eu gosto muito pessoalmente, que o nome da mulher é Ava DuVernay, que ela dirige muitos filmes falando sobre o racismo nos Estados Unidos. Todos os filmes dela eu acho, e séries e documentais, eu acho sensacionais, todos, Recentemente, todos. E para mim, as recentemente, melhores diretoras da atualidade. Mulheres de atualidade, uma das melhores diretoras da atualidade. recentemente ela fez a Adeção terceira emenda, né? Que fala É, sobre os presos, né? Que a maioria dos presos nos Estados Unidos são são negros. negros. A maior população carcerária do mundo é a população carcerária dos Estados Unidos. E a maioria são presos baixo o princípio da terceira emenda, que na verdade é uma forma de escravizar legalmente. Vamos dizer, tipo assim, na verdade, essa terceira emenda é uma escravidão, só que legalizada, que permite que os presos trabalhem por um dinheiro pouco, e sobretudo se for população negra, ainda melhor para o governo. Então, uma emenda constitucional que é racista, segregatória. E, mas essa não foi o único trabalho que ela fez. Ela também fez uma série muito boa, que eu recomendo muito na Netflix, que se chama When This Say Yes. Aqui se chamou Olhos que Condenam, que conta a história dos 5 meninos do parque, que é uma história real que aconteceu, que foi 5 adolescentes, menores de idade, inocentes, foram acusados de estuprar e tentar assassinar uma mulher no Central Park em Nova York. E como o sistema fez que todo mundo acreditasse que era ele mesmo, o culpado sendo o outro, e tudo que saiu, tudo que eles se condenaram por causa da própria pressão e tortura da própria polícia, que 5 adolescentes não iam conseguir nunca superar. E até foi um momento que até o próprio Donald Trump falou que aqueles moleques precisavam levar um tiro na cabeça. Ele falou isso ao vivo. Até na série mostra isso aí. Esses meninos precisam levar um tiro na cabeça. Ele falou isso ao vivo na televisão, e a série mostra a cena de Trump falando isso daí. Cara, forte, viu? Falando nisso, né? Em ser acusado pelo crime que não cometeu, né? Só por causa da cor. Eu acho que também um filme que representa isso bem, e para mim tem das cenas assim mais impactantes, é Question No Limit. Sim, Question No Limit, que o cara é acusado, tipo, e o policial mata o cara porque
acha que ele tá lá com a arma e o cara puxa apenas um crucifixo, né? Que carrega ele, um santo. O santo, acho que é Santo Antônio, não sei qual é o santo. Sim, São Sebastião. São São Sebastião. Sebastião. Ele tá tirando. Então, aquela cena ali é forte demais. Trata muito sobre isso, de os negros serem julgados pela cor da pele, cara. Tipo, é uma ligação assim absurda, né? Tipo, é muito triste a gente em pleno século XXI falando que o racismo hoje está aí vivo, forte e continua Como a gente falou, estando. a internet deu voz para todo mundo e deu voz para quem não precisava ter voz. Essa é a realidade. Inclusive, uma coisa que eu ia destacar é porque o que aconteceu? A internet, de certa forma, antes a gente via o poder vertical. Ou seja, tipo assim, existia os caras lá em cima e o populacho lá embaixo, né? E hoje em dia, graças à internet, tudo ficou horizontal. Então, acontece. Por isso que existem tantos movimentos, como o movimento Me Too, também, que é um movimento que busca a justiça social, por exemplo. Quem, por exemplo, achava que não acontecia essas coisas de escândalo sexual em Hollywood, de estupros para a mulher ou o homem conseguir ascender, eu já sabia isso faz tempo, mas, tipo assim, já imaginava que era uma coisa sistemática, mas agora as pessoas estão começando a tomar consciência sobre isso, sobre a questão das pedofilia nas esferas mais altas da política também, né? O racismo. Então, a internet meio que está trazendo essas temáticas. Por isso também que a gente chamou essa live de a sociedade hiperconectada e o racismo, porque não está conectado uma coisa com a outra. Tanto a parte do povo que luta contra o racismo, como as pessoas que são a favor do racismo. Que existe essa ligação, tristemente. De pessoas que ainda acham o racismo como um comportamento certo. Inclusive, mesmo que não fala sobre cinema, mas tinha um sketch da Porta dos Fundos que eu gostei muito, eu assisti recentemente, que ele era tipo assim, um cara tá num restaurante e era atendido por um negro. E de pronto o cara falava assim, o cara falava para o garçom, era duas pessoas sentadas na mesa e o garçom foi atender, o garçom era negro. Aí o cara fala assim, esse negro viado, filho da puta, gordo, deveria estar lá na África, não sei o que eles foram aqui sobre o Brasil, não sei o que. Tipo assim, um comentário bem racista, assim. O amigo dele pergunta, que foi isso, mano? Que você tá falando esse? Ah, desculpa, achava que tava escrevendo um tweet. Justamente porque a gente, por causa da tela, a gente se acha que a gente pode falar o que a gente quiser. E todas as coisas ficam mais fáceis de ser faladas graças à tela do celular. E essa é a realidade, hoje em dia, justamente. Mas também a gente sabe que existem movimentos para a internet que, sem eles, não teriam derrubado ditaduras, como aconteceu na Primavera Árabe em 2012, que derrubou várias ditaduras eh, na África, né? E parte do Oriente Médio, né? Graças às redes sociais. Sim. Voltando para os filmes, né? Voltando para os filmes. É, um filme também que fala sobre racismo e realmente para mim, eu já vou falar logo de cara dele, porque para mim é o melhor filme que retrata o racismo. Para mim, assim já falo logo de cara. É um filme que se chama American History X, ou História Americana X. História. Ele é Tu protagonizado lembra pelo. que, tu lembra que tu Oi? falou desse filme pra mim ontem? Eu Eu falei, não associei os títulos. não associou, né? A história americana, filme de Edward Norton, que é o psicopata lá. Então, Não lembro. esse filme, para mim, é o melhor filme que retrata como o racismo. Basicamente, a história conta duas histórias num filme só. Conta a história de Edward Norton, o personagem de Edward Norton, que ele é um ex-skinhead, que ele sai da prisão depois de ter assassinado dois negros na casa dele, só por a questão de racial de ser negro. E ele se arrepende do que faz e entende que o racismo está errado. Mas ele tem um irmão mais novo, que se não me engano se chama Derek, que ele começa a caminhar os mesmos passos do irmão, que é virar um skinhead, lutar contra os negros, matar negros, tudo mais, toda essa questão. E o Edward Norton meio que ele tenta lutar, tenta mostrar para o irmão que esse não é o caminho real, que isso está errado. É tanto que eu gosto muito da estética do filme, porque ele mostra os dois momentos do personagem. Quando ele mostra como ele era como skinhead, as cenas do filme são em preto e branco. E quando mostra como ele vê o mundo hoje, é colorido. Ou seja, você vê a diferença de como ele vê o mundo.
E o problema do filme é que o que eu gosto desse filme é porque ele mostra também outra realidade. Que o racismo não é só o racismo de branco contra o negro. Também existe o racismo de negro para o branco. Porque no momento em que eu odeio a outra raça, no momento a pessoa odeia a outra raça, essa raça me odeia de volta. Então fica um ciclo de ódio constante que só através da compreensão de que não existe essa separação como tal é que realmente você consegue acabar com o racismo. E às vezes, tipo, às vezes o filme mostra muito isso, que às vezes esse racismo começa com coisas pequenas. Por exemplo, tem uma cena do filme que eu acho a melhor do filme, que Edward Norton tá bem novo, é como se fosse um adolescente normal, e ele tá comendo na mesa, e o pai pronto fala para ele que dois negros foram trabalhar com ele, se que eles não são tão capacitados como seu amigo branco que se aposentou. E aí ele começa, aí você começa a ver como o próprio pai, a própria família, às vezes, com certos comentários, começa a influenciar os jovens para tomar atitudes racistas. E esse filme, quem não assistiu, precisa assistir, porque realmente esse filme mostra o racismo, como funciona a toda a regra. E como que o racismo influencia a vida das pessoas. Verdade. É, outro filme que eu agora queria falar também recentemente é o filme, tipo, eu já tinha citado ele em alguma live falando sobre Oscar e tudo mais, que eu falei que ele não deveria ter ganhado um Oscar, enfim, mas Green Book, Green Book é um filme que ele fala sobre racismo muito bem, né? Ele mostra que, tipo, que o racismo, na verdade, existe em todas as diferenças. Tipo, você vê que tem gente que tem preconceito contra italianos, né? Tem gente que tem preconceito contra franceses, contra brasileiros. Judeus, Brasileiros que sofrem judeus, né? E esse filme ele é um italiano, né? Italiano que saiu da Itália para descendência italiana com o negro, né? E outra coisa homossexual. importante desse filme, e homossexual, né? É que mostra que o negro parece que só é respeitado quando ele é rico, quando ele tá em cima, né? Aí parece que quando é o negro, ele tem mais respeito, ele é tratado como gente, na verdade, né? Tratado igualmente. Porque é aquele negócio, o negro pobre seria lixo, né? É tratado como, é, digamos assim, ainda como escravo, como uma pessoa inferior. O negro rico é tratado como uma pessoa branca, virou uma pessoa branca, né? É. Tipo, porque o negro é rico, famoso, ele ainda é tratado inferior ao branco famoso. Então, é Tem também, cultural, né? já falando de filmes que também falam sobre esse assunto, tem Corra, que é um filme Porra. recente também, que Corra fala sobre a questão do falso racismo, ou seja, os brancos que querem parecer legais com os negros, mas no fundo tem um certo se achar branco ainda superior, né? Que fala muito claro isso, né? O filme mostra isso muito claramente, que existe um falso racismo, que também é aquele cara branco que fala que ele é amante dos negros, que ele auxilia, mas no fundo ele tá nem aí para aquilo, né? E o filme mostra isso Entendi. muito claramente. Se, eu acho que também É, se o filme tivesse aquele final alternativo, que o final é que o cara, o personagem do Dani Kaluuya, é preso e vai para a cadeia, não é o amigo que salva ele, acho que o filme também teria ficado muito mais forte do que, e teria repercutido muito mais do que repercutiu exatamente. por causa do E final, que o final acho que deu uma abrandada. as notícias, o negro mata vários brancos, né? Exatamente. Realmente seria mais impactante. Mas é impactante. Miguel, É, no Tarantino, Miguel, a pergunta. não apareceu para mim, não. Vocês acham que Tarantino conseguiu abordar bem o tema em Django Livre? Cara, é porque não sei porque minha live meio travou, então não tô recebendo mensagem, não tô vendo nada, tá? A timeline tá parada. Assim, eu acho que Tarantino usou do racismo um pouco para se rir do racismo. Eu não acho que ele tá tratando o racismo, que ele tá tentando rir do racismo. Não tá falando do racismo, tá rindo do racismo. Tipo,
Tem aquela cena que eu adoro do filme Django Livre, que é aquela que o Ku Klux Klan tá indo atrás dos caras lá e pergunta os caras falar, eu não vejo porra nenhuma com essa máscara na cabeça aí, fala, me respeita, foi minha mulher que costurou e não sei o que e tal. Pô, ele tá tirando onda do racismo. Tá tirando onda do racismo. Na Então, verdade, na verdade, ele Tarantino tira não onda com aborda os o racismo, tá racistas, tirando né? onda do racismo nesse Dos filme. racistas, né? Ele tira É, onda com racistas. com É como se racistas. fosse um cara de Yoda. E ele é do tempo, né? Você vê ali que o maior racista da história ali é o personagem do DiCaprio e o Do personagem do DiCaprio. Christian Bale também é outro É, racista, mas que aprende a conviver com o é, negro, né? Assim o negro dele meio como é. parceiro. Mas para mim, o maior racista da história desse filme não é nenhum dos brancos, é Samuel L. Jackson. Porque Samuel L. Jackson, ele é um negro que ele está a favor da escravidão. No próprio filme ele mostra tipo isso. E é que existe realmente negros que acham justo que os brancos pisem em cima, que também existe esse nível de crença, né? É porque, apesar de parecer contraditório, existe. Tem coisas que tem Ó, ele uma tá coisa muito gravando, né? interessante. O ser humano é capaz de criar duas coisas contraditórias. O ser humano tem essa capacidade. Então, tipo, existe também essa questão de que às vezes tem negros que acham que é justo que um branco esteja por cima dos negros. Existe, existe. E é muito triste falar isso, mas. Então, tipo, Tarantino me mostra assim, eu acho que ele. Mas ele realmente o que tenta, é o que o Jonathan falou, mas ele explicou melhor. Ele tenta ser rir do racista, rir do racista. Não rir do racismo, rir do racista, da pessoa racista, né? E acho que ele consegue, nesse sentido, bem direitinho, captar essa essência, né? De rir do racista, né? É. Outro filme que fala sobre a Ku Klux Klan, né? Que Infiltrado é na clã. o Infiltrado na Clã, né? Que é o Eu mais tava recente lembrando dele aí. agora. Eu acho que foi um ano, esse ano aí foi um ano bem importante. Teve Pantera Negra, teve ele, teve Green Book, né? Filmes falando sobre papéis negros, assim. Eu acho que o cinema realmente ganhou espaço, os negros ganharam espaços, ganhou espaço nos filmes, né? De Moonlight. 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 Cara, um personagem assim que eu sou apaixonado por ele. Apesar que ele faz um papel corrupto, né? É o Denzel Washington em Dia de Treinamento, né? Também. Caraca, é muito foda aquele filme ali, aquela atuação dele, aquele personagem. E você é um negro respeitado, né? Que você passa ali naquele bairro ali, é um negro. Os negros ali têm um respeito assim entre si. E uma coisa que eu vejo é que os negros eles realmente cuidam assim bem do outro. Porque é aquele negócio, cara. Os negros realmente, quando se fala de racismo para um negro, realmente é algo assim que eles ficam, né? Algo pesado, cara. Na minha opinião, falar sobre racismo só não é pesado para quem é racista. É, Porque falar de racismo, cara, é realmente de você, assim, pensar e você ter raiva, ter ranço daquilo tudo. exatamente. Inclusive, eu vou falar agora de um filme que eu acho um dos filmes que deveria ter sido mais falado nos últimos anos e não foi quase falado. É um filme chamado Detroit, que Detroit. basicamente é um filme que é uma história real, porque em 1967 teve uma rebelião muito importante na cidade de Detroit contra a segregação e Detroit realmente virou um caos, virou uma cidade de guerra. Porque acontece, Detroit foi uma das cidades que mais sofreu com a imigração dos negros hacia o norte e muita gente não conseguia trabalho, então as pessoas ficaram muito em bairros marginais que eram altamente criminais. Se a polícia não tinha medo de repreender de qualquer jeito, isso criou uma revolta gigante na cidade de Detroit. E esse filme conta basicamente uma história que aconteceu lá, que foi que a polícia entrou, houve um disparo de uma arma de fogo, de mentira, uma arma de fogueio, é uma arma que é usada para corrida dessas corridas, né, olímpicas e tal. E os caras entraram no hotel e torturaram vários negros presentes, várias pessoas presentes naquele hotel, inclusive levando alguns ao óbito. Mataram alguns dentro daquelas torturas psicológicas.
E esse filme é dirigido por aquela diretora Catherine Bigelow, que é uma diretora que ganhou o melhor Oscar como melhor direção. Ou seja, é uma diretora muito competente. E esse filme é um filme que você vê e fica arrepiado. Porque basicamente o filme conta a história do que aconteceu dentro daquele hotel. É tanto que essa história é muito importante dentro do racismo americano. Uma história que você pergunta, você lembra de aquela rebelião que aconteceu em Detroit e com o que aconteceu aqui no nosso hotel? Todo mundo sabe da história. Porque é uma história que marcou muito. E como os policiais ficaram impunes por causa do que eles fizeram. Porque o que eles fizeram não tinha palavras. Os policiais que, para ter noção, antes dessa história, os policiais tinham já matado as pessoas dentro daquela rebelião só por ser negros. Pessoas desarmadas, pessoas desarmadas que estavam correndo pela rua, fugindo, os caras atiraram. Policial, tô falando policial. E o filme mostra como era a história dos policiais, como que eles trabalhavam e tal. E é um filme que pouca gente assistiu, mas é um filme que quando você assiste, fica sentado na cadeira e fica estremecido com como pode chegar ao nível do racismo. Qual é o nível que chega ao racismo? É um filme que, tipo, não saiu muito, industrialmente não cresceu muito, Não né? cresceu muito. Então, Mas é um pagar. dos filmes, assim, que nos últimos anos, assim, tipo, é um filme que eu falo, não é pra todo mundo, porque é um filme que realmente vai mexer muito com você. Tipo, aquele filme que você vai sair com raiva da raça humana, no sentido, tipo assim, como um cara ainda hoje é, pode pensar no racismo como uma coisa comum e natural. Você fica com muita raiva nesse filme, quando termina o filme. O Caldeira está perguntando aqui: o Auto da Compadecida apresentou Jesus como negro, por que um dos personagens era racista? Você lembra dessa cena? Cara, eu lembro dessa cena. Eu achei muito inteligente, porque é o seguinte: muitas vezes a representação religiosa de Jesus é uma representação de um homem branco, mas tem que lembrar: Jesus nasceu no Oriente Médio, então pouco branco ele ia ser, muito mais provável de ser de cor parda ou cor quase negra do que ser branco. Eu sou uma pessoa que eu acho que Jesus não era branco nem a pau. Nem a pau. Não tinha Nem como. de olhos verdes e galego, né? E galego. Tem sempre essa Foge representação, né? totalmente do padrão israelita, daquela... Daquela região. Então, tipo, eu achei a autocompadecida muito inteligente em querer mostrar também essa questão. Inclusive, tem uma série que se chama American Gods, que é basicamente dos deuses americanos que falam como se fosse tipo diferentes deuses que existem nos Estados Unidos. O deus de consumismo, deus de automobilismo e tal. E aparece na primeira temporada, no último episódio, aparece uma coisa bem interessante. Aparece, tipo assim, eles estão como se fosse uma mansão onde estão os deuses, os protagonistas estão numa mansão onde estão os deuses, e aparece Jesus representado como se fosse 500 formas diferentes. E aí aparece o Jesus negro, aparece o Jesus branco, aparece o Jesus dos olhos azuis, aparece o Jesus dos olhos pretos. Porque ele fala, e aí Jesus se junta em um e fala, porque eu sou a junção de todos os Jesus como vocês me veem. Então, tipo, tem algumas produções que se mostram esse Jesus negro, né? E acho que a Alta Compadecida foi um filme que lançou na frente essa questão, né? Eu acho que é um Além filme de válido nesse Jesus, sentido, né? temos o personagem de Deus negro, né? Que é o Todo-Poderoso, né? Com o Jim Sim, Carrey, da que Jim é o Carrey, Morgan né? Freeman que faz o papel, né? Ou seja, a pessoa que está acima de tudo é um negro, né? No filme relata isso, então. Realmente não tinha Porque, nem lembrado daquele porque filme. existe tanto preconceito nos... Tipo, se Deus é negro, então quer dizer que a gente é inferior a Deus, e a gente deveria ser inferior aos negros, não ao É, contrário. ao contrário. Inclusive, eu lembrando disso, o problema também que está acontecendo nos Estados Unidos é muito também uma questão que já se levantou, é a questão da brutalidade policial. Porque nos Estados Unidos um policial pode fazer o que quiser sem ser impune. Existe, tipo, durante horário de serviço, ele pode fazer o que quiser e não pode ser punido. Existe uma lei, não me lembro agora, hoje inclusive estava vendo um vídeo de um canal do YouTube que eu assisto, se chama Visual Politic, que é só sobre política e sociedade, em relação a como funciona na política interna, e ele estava explicando isso, que nos Estados Unidos as revoltas, sobretudo também por causa dessa questão da, não só o racismo, mas também a violência policial que existe. Porque a polícia pode fazer o que quiser e não, em serviço não pode. É o cara que matou o, o, o George Floyd, era um cara que já tinha 18, antes tinha 18 notificações de violência policial. Já era um cara que já era violento.
Então, tipo, também por aí tá a revolta. E aí, falando desse assunto, a gente não entrou muito no Infiltrado da Clã, que a gente estava falando, não entrou muito. E ao final do Sim. Infiltrado da Clã mostra isso, né? Que a polícia, que foi a história do movimento dos racistas, que teve aquele embate entre racistas e pro-negros, né? Que são anti-racismo e os negros, né? E meio que tem policial lá no meio que se cedeu e Trump aplaudiu a polícia e então aí, claro, você tem um presidente que apoia diretamente o racismo. Você tem um presidente que Maravilha, fala né, velho? que quer levar o exército às ruas para evitar os movimentos racistas, porque acha de terrorismo. Cara, é muito delicado. Hoje eu li, acho que a notícia mais bonita, né, assim, dos últimos dias, que foi é, hoje teve uma manifestação, né, um conflito onde os policiais simplesmente largaram as armas, os escudos e apoiaram os manifestantes. Pô, a apresentação assim, foda, né, cara? Sim, uma Você, coisa que eu também queria falar é que, por exemplo, Tarantino, a gente falando sobre Django Livre, o filme Django Livre sofreu muitas críticas por causa do que o Tarantino fez com o personagem de Django. Eu tinha esquecido isso, porque Django Livre, na verdade, é um remake de um filme clássico, e o Django naquele sim, filme era um branco. E ele sofreu muitas críticas porque ele fez o personagem negro, e ainda mais é porque Tarantino era um cara que ele sempre falou que ele gostaria de ter nascido negro. E tanto que, por isso que em Pulp Fiction tem aquela pegada, ele, quando ele parece meio aquele negócio de niga, não sei o que, seu negro, não sei o que e tal. E ele gosta muito da cultura negra. Tem um filme de Tarantino que pouca gente conhece, que para mim é um dos melhores filmes dele, Jackie Brown, que a maioria das pessoas, os protagonistas são negros. A maioria dos protagonistas são negros. E que o Samuel L. Jackson, aquela atriz, esqueci agora o nome dele, que é uma atriz que, inclusive, é uma atriz famosa nos anos 70 por as suas atuações em filmes de negros, no Black Exploitation. E ela aparece nesse filme. E é um puta filme, pouca gente conhece, só que ficou um pouco, vamos ser, esquecido por causa de que esse filme foi lançado entre Pulp Fiction e Kill Bill, que são duas obras-primas dele, não vamos ser tipo assim. Então foi um filme que ficou meio esquecido. Mas Jackie Brown é um filme também que fala sobre a questão do negro na sociedade, que foi Tarantino que fez. Então, tipo, Tarantino é um cara que sempre apoiou muitos negros. E tanto que quando ele lançou Os Oito Odiados, o filme, ele foi para uma manifestação contra justamente essa questão que eu estava falando antes da brutalidade policial. E o que aconteceu é que muita gente criticou e fizeram um boicote para as pessoas não irem para o cinema assistir o novo filme de Tarantino porque ele foi para uma manifestação contra contra a brutalidade policial. Então, Tarantino, por exemplo, a gente está falando do Django, é um cara que ele lutou muito ativamente com a questão dos negros, indiretamente atrás das câmeras, né? É, sim, é, é, tá afirmando. sim, aqui, é verdade, Miguel, muito interessante essa observação. O Django original é de 1966. Em Django Livre tem uma cena que o ator do filme antigo. É, exatamente, que ele é um dos presos, o ator antigo que faz do Django, ele é um dos presos naquele carruagem que o Tarantino se explode, né, no filme Django Livre, né? Que ele aparece lá no filme e ele se explode. Realmente, não tinha lembrado que o próprio ator aparece no filme, esse ator que fez do Django dos 60, né, dos anos 60. E o que acontece? Até essa questão do racismo também, ultimamente, cresceu muito. É tanto que tem diretores importantes que tiveram que se adequar a essa questão. Um deles é o Christopher Nolan. Christopher Nolan, durante muito tempo, ele foi criticado porque falava que os seus filmes eram muito, como eles chamam, lavado de branco, ou seja, muito branco, muita gente branca, tinha pouco negro, né? Praticamente só Agora tinha é meu tempo, trabalhado né? só tinha, exatamente, só tinha trabalhado com o Morgan Freeman na trilogia do Batman, praticamente. Era o único negro que ele tinha trabalhado na carreira. E aí agora ele lançou um filme chamado Tenet, que o protagonista é negro. Então até o Uhum. Christopher Nolan teve que, tipo, meio que contestar aquilo. Sobretudo isso ficou muito forte quando ele lançou Dunkirk, né? O filme Dunkirk recebeu muitas críticas por parte dos coletivos negros, porque falavam que era um filme que era totalmente lavado ao branco, ou seja, não tinha um ator negro. E teve gente negra que lutou pelo bando inglês. Assim, foi um filme que essa crítica meio que não concordo, porque na verdade de Inglaterra mesmo não tinha negros na época, o que tinha era muita gente da Índia.
Porque ainda na época da Segunda Guerra Mundial era uma colônia britânica, então tinha muito hindu que foi para a guerra cor de pele, né? Mas não negro como tal, né? Negro, eu tô falando negro clássico africano. Tinha mais gente parda, vamos dizer assim, né? Não a palavra negro, né? Não tinha gente, não tinha A o França, africano, tipo, exatamente. na Tinha, França tinha mais. tipo, exatamente. Então, tipo, o filme meio que os caras meio que lavaram, né? Não tinha nenhuma pessoa de cor, né? E aí Nolan levou muita crítica por causa disso. Aí ele já teve que fazer um filme que foi o Tenet, que a gente está esperando que ele vai falar que ele vai lançar nos cinemas. Não sei como vai ser isso, vai ser o filme vai ser lançado no cinema. E o protagonista é negro. Então, até diretores que são considerados racistas tiveram que se adequar a essa realidade, né? Mas às vezes, tipo assim, esse termo de você dizer que alguém é racista tipo, não ter um filme com um Um personagem ator racista negro. como principal e tal, eu acho meio. Tipo, vou fazer uma referência agora fora do cinema, que é a seleção argentina. A seleção argentina não tem jogador negro. A seleção argentina é a única seleção que foi para a Copa sem nenhum jogador negro. Mas por quê? É porque eles. Não. É porque não tinham. A Argentina é um país onde descendentes africanos quase tipo, não existem. É um país com poucos cidadãos negros. Então, para você formar uma base, ter um jogadorzinho ali, é bem difícil. Tipo, é difícil você ter no Japão algum negro assim em destaque, né? Apesar que apareceu recentemente um jogador Sim, negro, apareceu. japonês e tudo mais. Mas, tipo, não é. Né, acho que não é motivo de ser racista se você não tiver um personagem É tanto que negro. até essa conversa chegou até um nível que, por exemplo, a própria Frances McDormand, né, a atriz de Três Anos para o Crime, quando ela ganhou o Oscar pelo filme Três Anos para um Crime, né, ela falou que ela agora ia colocar que todo o contrato dela, o filme tinha que ter uma cláusula que permitia que qualquer pessoa de qualquer cor ela trabalhasse naquele filme, senão não ia trabalhar no filme. Ela, por exemplo, isso chegou até um ponto importante. Mas porque acontece? Eu entendo o que você está falando, também é que existem alguns extremos, né? Mas o que quero dizer é que naquele caso de Christopher Nolan é porque o cara ele realmente não tinha uma equipe, nunca tinha trabalhado com muitos negros. As pessoas começaram a perceber e começaram a cobrar dele. É igual que Jordan Peele. Jordan Peele ele falou que ele não quer trabalhar com atores brancos como protagonista, quer que todos os personagens sejam negros dos filmes dele. Agora, você fala que ele é racista? Não, ele quer que, por causa da questão que ele acha que os personagens dele têm que ser negros, então eu coloco os personagens negros. Mas para estar Personagem com principal, né? os personagens principais, todos os personagens têm que ser negros. Seguindo a voz dele, ele falou isso. Ele fala que não quer ter protagonistas brancos nos filmes dele. Quem faz isso também é o Spike Lee, né? Spike Lee, todo Spike filme Lee Spike também Lee, faz. Então, um ator tipo, negro. o negócio é que, para mim, sim, sim, não, tem que entender que existe um limite, né? Mas eu acho também que realmente tem algumas coisas que precisam ir para certos extremos para mudar a consciência, né? Porque, cara, quantos séculos passaram desde a segregação racial? Vamos dizer, tipo assim, quanto tempo passou? Relativamente, cara, a gente viu agora os direitos dos negros para voto foi nos anos 60. Não faz nem 50 anos ainda. Alô? Jonathan saiu da conversa, bom, vou continuar aqui. Foi nos anos 60 que eles conseguiram o direito ao voto como tal. Então, tipo assim, não faz tanto tempo que os negros têm voz. Então, às vezes, precisa de movimentos um pouco mais radicais para você conseguir que essas pessoas se interajam na sociedade, né? Então, vou esperar aqui o Jonas, porque a gente já está chegando no final da nossa live, né? A gente já vai fechar aqui, né? Então, tipo assim, tô querendo que o Jonas entre, pelo menos para a gente se despedir, né? Querendo entrar, a gente se despedir por aqui, porque realmente... Mas, cara, esse assunto do racismo, eu recomendo você assistir esses filmes que a gente citou aqui, séries também, que a gente citou também, Wednesday Us, eu não entrei muito nos detalhes também, assim, de como a série explora o racismo, que é brutal, que são 6 episódios, e, tipo, o último episódio que você vê que tem um personagem lá que, até eu lembro do nome, que é Corey, que é impressionante aquele episódio, é o único ator, tipo, a série mostra os atores criança e adulto, é o único ator que ele interpretou ele criança e adulto, e, cara, assim,
assista essa lista de filmes que a gente recomendou sobre o racismo: Green Book, Infiltrado na Clã, Django Livre, When They Say Yes, Detroit, Corra. Tipo assim, esses são os filmes mais recentes que a gente falou, mas a gente tinha pensado em outros filmes também. Tem a Mississippi Burning, quando o vento levou, isso tem essa questão, no cair da noite, como o Jonathan falou. Então, tipo assim, assim, se vocês querem saber realmente entender e apoiar, eu acho que é um cinema interessante de ser apoiado. Inclusive, hoje em dia, se formou um coletivo negro que faz cinema nos Estados Unidos muito forte. Então, como o Jonathan não está conseguindo se conectar, a gente vai ficar por aqui. A gente gostei muito da live de hoje, a gente falou muitos assuntos, falou da hiperconectividade, sobre a questão da internet, como isso influencia muito também no nosso dia a dia, hoje em dia, e como isso também permite que o racismo tenha chegado a outro nível, dando a liberdade que a internet nos deu e a democratização que a internet nos deu, permitiu que pessoas que não deveriam ter opinião, tenham opinião. A Jonathan sempre aqui, deixa ele fechar aqui, falando algumas coisas. E por mim é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. O Jonathan vai falar palavras e a gente vai se despedir. E aí, tudo bom? Cadê uma queda aqui? Tranquilo. Já vai dar o final da live, cara. Se despeda aí e comece a dar suas considerações finais. Eu já dei as minhas e você pode fechar aí. Então, mais uma vez falar que é muito triste, né? A gente tem que falar de racismo ainda no século XXI, mas é realmente necessário a gente estar batendo nessa tecla. Eu digo a você que é algo que não vai acabar, porque realmente existe uma ideologia que é criada principalmente em países como os Estados Unidos, né? Ideologias dos pais fundadores, eles têm que seguirem aquilo, né? Eu acho que o Ku Klux Klan, elas falavam muito sobre os pais fundadores, que os negros eram inferiores e tinham que servir, tipo, a Igreja Católica, que sempre falou ali, que sempre mostrou que os negros eram inferiores pela cor da pele, por estar mais próximo, a pele significa que estão mais próximo do inferno. Enfim, é um assunto complicado, assim, um assunto realmente triste de se falar, revoltando, você fica revoltando. Eu assisto televisão e vejo as cenas, eu acho lamentável. Mas, cara, eu acho que devem sempre, eu acho que as pessoas realmente devem, ninguém deve ficar calado, ninguém pode ficar no cinza, cara. Exatamente. Cara, realmente apoie, é algo cruel. Acho que é algo cruel, como cenas de holocausto, de outras coisas. É algo realmente cruel, assim. É algo que desumano, né? Você tratar alguém pela cor, só pelo fato, alguém inferior só pelo fato da cor. Então é isso. Os filmes assim que eu quero indicar também são filmes como Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas Também. é um filme mágico que mostra uma jovem repórter que entrevista as histórias de mulheres negras, Que né, trabalha em casa. falando sobre muito foda esse filme. que trabalham em casa de gente brancas, ricas e racistas, né? O problema deles encontrarem uma vaga na escola para os filhos é um filme também assim, acho sensacional. Tem aquele também que não me lembro agora, que é aquela das mulheres, que foram as mulheres negras que conseguiram cálculos para conseguir levar o homem à lua. Além do tempo. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além Tem do muito Tempo. filme assim, né? E O filme é um sonho só para possível. fechar, se vocês querem entender o que eu estou falando, que a questão da Igreja Católica foi que colocou essa ideia de que os negros são inferiores, assistam um filme chamado A Missão, que justamente trata isso mais na questão dos índios, no Império Espanhol e no Brasil, como que funcionava, como os portugueses pensavam, como vamos dizer, tipo, os padres que vinham da Europa pensavam como eram os índios. Esse filme mostra isso. Muito, muito massa. Que é um filme clássico, además que Robert De Niro é o protagonista. E aí tem uma cena nesse filme muito forte em relação a isso. Que mostra já o racismo como que era uma coisa da Igreja Católica. Começou com uma coisa do catolicismo, né? Como instituição, né? Não como religião. A questão das pessoas, da como pensar as pessoas essa religião, né?
Então você já vê que já naquela época já começou o racismo, né? Só para deixar marcado, porque se alguém falar, você está falando besteira, assista esse filme que ele também mostra aí.